Olá, eu sou Jardel Soares, sejam bem-vindos ao programa de Jardelso Soares, aqui na TV CRUJ. Hoje vamos falar sobre o Museu Nacional. O Museu Nacional é uma instituição autônoma, integrado ao Fórum de Ciências e Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vinculado ao Ministério da Educação, que completou 200 anos em 2018. Foi criado por Dom João VI em 6 de junho de 1818. E inicialmente sediado no campo de Santa Ana. Serviu para promover os interesses de promoção do progresso cultural e econômico do país. Hoje vamos conhecer a história do Museu Nacional localizado no Rio de Janeiro e o desastre de 2018. O museu é uma instituição autônoma, integrante do Fórum de Ciência e Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vinculada ao Ministério da Educação que completou 200 anos em 2018. Criado por D. João VI, em 6 de junho de 1818 e inicialmente, sediado no Campo de Santana, serviu para atender aos interesses de promoção do progresso cultural e econômico do país. O Museu Nacional, vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, é a mais antiga instituição científica do Brasil que, até setembro de 2018, figurou como um dos maiores museus de história natural e de antropologia das Américas. Localiza-se no interior do Parque da Quinta da Boa Vista, na cidade do Rio de Janeiro, estando instalado no Palácio de São Cristóvão. O palácio serviu de residência à família real portuguesa de 1808 a 1821, abrigou a família imperial brasileira de 1822 a 1889 e sediou a primeira Assembleia Constituinte Republicana de 1889 a 1891, antes de ser destinado ao uso do museu, em 1892. O edifício é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, desde 1938. Fundado por Dom João VI em 6 de junho de 1818 sob a denominação de Museu Real, o museu foi inicialmente instalado no Campo de Santana, reunindo o acervo legado da antiga Casa de História Natural, popularmente chamada Casa dos Pássaros, criada em 1784 pelo vice-rei Dom Luís de Vasconcelos e Souza, além de outras coleções de mineralogia e zoologia. A criação do museu visava atender aos interesses de promoção do progresso socioeconômico do país através da difusão da educação, da cultura e da ciência. Ainda no século XIX, notabilizou-se como o mais importante museu do seu gênero na América do Sul. Foi incorporado à Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1946. O Museu Nacional abrigava um vasto acervo com mais de 20 milhões de itens, englobando alguns dos mais relevantes registros da memória brasileira no campo das ciências naturais e antropológicas, bem como amplos e diversificados conjuntos de itens provenientes de diversas regiões do planeta, ou produzidos por povos e civilizações antigas. Formado ao longo de mais de 2 séculos por meio de coletas, escavações, permutas, aquisições e doações, o acervo era subdividido em coleções de geologia, paleontologia, botânica, zoologia, antropologia biológica, incluindo-se neste núcleo os remanescentes do esqueleto de Luzia, o mais antigo fóssil humano das Américas, arqueologia e etnologia. Foi a principal base para as pesquisas realizadas pelos departamentos acadêmicos do museu, que desenvolve atividades em todas as regiões do país e em outras partes do mundo, incluindo o continente antártico. Possui uma das maiores bibliotecas especializadas em ciências naturais do Brasil, com mais de 470 mil volumes e 2.400 obras raras. No campo do ensino, o museu oferece cursos de extensão, especialização e pós-graduação em diversas áreas do conhecimento, além de realizar exposições temporárias e atividades educacionais voltadas ao público em geral.
Administra o Horto Botânico, ao lado do Palácio de São Cristóvão, além do campus avançado na cidade de Santa Teresa, no Espírito Santo, a Estação Biológica de Santa Lúcia, mantida em conjunto com o Museu de Biologia Professor Melo Leitão. Um terceiro espaço no município de Saquarema é utilizado como centro de apoio às pesquisas de campo. Dedica-se, por fim, à produção editorial, destacando-se nessa vertente a edição dos Arquivos do Museu Nacional, o mais antigo periódico científico brasileiro especializado em ciências naturais, publicado desde 1876. O incêndio no Museu Nacional foi um incêndio de grandes proporções que atingiu a sede do Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, Rio de Janeiro, na noite de 2 de setembro de 2018, destruindo quase a totalidade do acervo histórico e científico construído ao longo de 200 anos, e que abrangia cerca de 20 milhões de itens catalogados. Além do seu rico acervo, também o edifício histórico que abrigava o museu, antiga residência oficial dos imperadores do Brasil, foi extremamente danificado com rachaduras, desabamento de sua cobertura, além da queda de lajes internas. O Museu Nacional apresentava deficiências na segurança contra incêndios. Em uma fiscalização feita em 15 de setembro de 2014, o Ministério da Transparência e a Controladoria Geral da União, o CGU, constataram que a instituição não tinha laudo atualizado de vistoria do Corpo de Bombeiros. A CGU concluiu que a visita dos bombeiros e a emissão do laudo seria medida importante para garantir a segurança das instalações. No mês seguinte à fiscalização, o museu informou à CGU que uma parceria havia sido firmada entre o IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, e o Corpo de Bombeiros do Rio para a realização de uma visita técnica. Em 2004, já havia ocorrido um alerta por parte do governo estadual do Rio de Janeiro de que o Museu Nacional corria risco de incêndio, associado à má qualidade das instalações elétricas do edifício. Os bombeiros foram acionados às 19h30, chegando rapidamente ao local. Às 21 horas, o fogo encontrava-se fora de controle, com grandes labaredas e estrondos ocasionais, sendo combatido inicialmente por bombeiros de 4 quartéis, número depois ampliado para 12 quartéis. Por volta das 21h15, uma equipe especializada dos bombeiros entrou no prédio para tentar bloquear áreas ainda não atingidas pelas chamas, e avaliar a extensão dos estragos. 80 bombeiros de 12 quartéis combateram as chamas, que começaram por volta das 19h30. O incêndio foi controlado mais de 6 horas depois, devido à dificuldade pela falta de água nos hidrantes próximos, tendo sido necessário captar em um lago próximo e transportar por caminhões-pipa até o ponto de combate. 2 viaturas autoescada estavam sendo usadas, com 2 caminhões-pipa se revezando no fornecimento de água para o trabalho dos bombeiros. Dezenas de funcionários do museu acompanhavam o combate às chamas. 2 andares do edifício estavam já bastante destruídos e o teto havia desabado. Segundo Edson Vargas da Silva, bibliotecário e funcionário há 43 anos do museu que acompanhava o incêndio no local, tem muito papel, o assoalho de madeira, muita coisa que queima muito rápido. Os repasses do governo federal ao museu também haviam caído praticamente a metade em 5 anos, de R$1,3 milhão em 2013, para R$643 mil em 2017. Os dados foram levantados pela Comissão de Orçamento da Câmara dos Deputados, com base no CIAFI, Sistema Integrado de Administração Financeira, do Governo Federal pela Folha de São Paulo, que corrigiu os valores pela inflação do período. Com os cortes, o museu apresentava sinais de má conservação, como paredes descascadas e fios elétricos expostos. Em 2018, até julho, somente R$71 mil foram transferidos para o museu. O museu havia completado 200 anos em junho de 2018, em meio a uma situação de abandono. O vice-diretor do museu, Luiz Fernando Dias Duarte, referiu o descaso sofrido pela instituição ao longo de sucessivos governos. A instituição remonta ao Museu Real, fundado por Dom João VI, de 1816 a 1826, em 1818, numa iniciativa para estimular o conhecimento científico no Brasil. Inicialmente o museu abrigou coleções de materiais botânicos, de animais empalhados, de minerais, de numismática, de obras de arte e de máquinas. Herdou algumas das aves empalhadas da antiga Casa dos Pássaros, primeiro museu de história natural brasileiro, fundado pelo vice-rei Dom Luís de Vasconcelos. A primeira sede do Museu Real localizava-se no Campo de Santana, no centro da cidade, em um prédio mais tarde ocupado pelo Arquivo Nacional. O museu era administrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, possuía caráter acadêmico e científico e era um reconhecido centro de pesquisa em história natural e antropológica na América Latina. Todo o trabalho de cerca de 90 pesquisadores que ali conduziam suas pesquisas foi perdido. Todo o arquivo histórico, que se encontrava armazenado num ponto intermediário do edifício, foi destruído, assim como 2 exposições em 2 áreas da frente do prédio principal.
O levantamento completo dos danos ainda não pôde ser realizado dada a intensidade do fogo no local e o risco de explosões. Uma parte do acervo não se encontrava no prédio em chamas e não foi afetada. No entanto, o fogo terá consumido tudo o que se encontrava em exposição. O zoológico do Rio de Janeiro, localizado muito próximo do local, tampouco foi atingido. Os 4 seguranças que se encontravam trabalhando no local conseguiram escapar e não houve registro de vítimas. Obrigado pela sintonia e pela audiência. Sigam nas nossas redes sociais, WebTV CRJ, e no Instagram, Jardel Soares 2. Acompanhe o nosso canal no WhatsApp, WebTV CRJ. Para quem chegou aqui, muito obrigado e até o próximo bloco. Tchau!